Olá, mamães que me seguem, tudo bem com vocês? Eu falei que eu deixaria aqui um vídeo sobre desmame, que algumas pessoas me perguntaram quando eu fiz os stories. Então, né, demorei, mas promessa é dívida, então eu tô aqui pra fazer esse videozinho. Já quero deixar claro que eu não estudei muito sobre desmame, então o que eu vou falar aqui é mesmo só minha experiência, tá bem? Que eu ouvi bastante de outras pessoas, a minha mãe, minha avó, que são as pessoas mais velhas que eu, que, né, me ajudaram nessa questão. Então, não foi algo que eu estudei para fazer. Então, vamos lá, vou te contar a minha experiência, como foi, quem sabe te ajuda aí. Não sei se eu fiz algo certo ou errado, né, para as pessoas que estudam isso, mas deu super certo por aqui. Que foi o seguinte, eu tinha em plano, eu tinha na minha mente que eu deixaria o Afonso mamar até 1 ano e meio, tranquilamente, né, livre demanda. E foi o que eu fiz. O que eu mudaria nisso, que provavelmente eu mudarei com o meu próximo filho, é que eu deixarei de livre demanda somente até os 6 meses. Por quê? Eu percebi que quando o bebê está em livre demanda, estudei muito para deixar o Afonso em livre demanda, tomar a escolha de se fazer livre demanda com ele. E eu percebi que a partir do momento em que começa a comer, atrapalha um pouco na introdução alimentar. O Afonso sempre comeu muito bem, mas depois que ele deixou de mamar, eu percebi uma melhora enorme em relação ao alimento. Então, no meu próximo filho, eu farei diferente o quê? Deixarei livre demanda até os 6 meses e quando eu começar com a introdução alimentar, eu darei uma reduzida, né, na amamentação, até para ele se acostumar melhor com o alimento. E farei horas marcadas da amamentação. Vamos ver se vai dar certo quando eu fizer essa experiência. Quando eu tiver essa experiência, eu conto pra vocês. Então, deixei o Afonso até 1 ano e meio mamando, em livre demanda, tranquilo, quando ele queria, da forma que ele queria. Ele só dormia no peito, ele só dormia mamando, tanto de tarde na soneca, quanto à noite, ele só dormia mamando. E eu pensei que seria muito difícil desmamar o Afonso justamente por causa disso. Primeiro que ele mamava quando ele queria, onde estivesse, nunca me importei de dar mamar ele em qualquer lugar. Então, eu achava que seria muito difícil, mas graças a Deus não foi. Então, eu combinei com a minha mãe que quando ela viesse pra cá, pra estar perto de mim, né? Ela tava em outro país, quando ela viesse pra cá, ela me ajudaria na questão da amamentação, que eu deixaria o Afonso com ela, dormir com ela lá e tudo mais, e ia desmamar ele. Pensei que demoraria aí 1 semana, mas, gente, foi super rápido. A última vez que eu dei mamar pro Afonso, eu cheguei do culto, fui até lá, ele já ia dormir lá com a minha mãe, com a minha tia e tal. E aí eu cheguei e falei, filhinho, hoje a mamãe... Talvez eu coloque aqui o vídeo pra vocês, só que a iluminação tava muito ruim, então não deve... Se calhar nem coloco, porque tava muito ruim a iluminação. E eu falei com ele, filhinho, a mamãe vai te dar hoje o último mamar. A partir de amanhã, o neném não vai mais mamar. Acabou, porque o Afonso já tá grande, o Afonso já come. Conversei com ele e deitei ele pra ele mamar. Aí ele mamou, né, tudo bem, bonitinho. E depois soltou o peito e pronto. No outro dia, eu já coloquei borra de café nos peitos. E todas as vezes em que ele me pedia o mamar, eu falei com a minha mãe, só vou pra ir depois que ele almoçar. Então ele acordou, tomou café, almoçou. Quando ele já tava com a barriguinha cheia, eu cheguei lá. E como de normal, que a amamentação não é só o alimento, não só é o nutriente, a amamentação é colo, é aconchego, é carinho, é toda uma coisa ao redor da amamentação. Ele é óbvio, mesmo com a barriguinha cheia, chegou até mim e me pediu mamar. E eu falei, filho, mamãe não tem mais mamar. Lembra que eu te falei ontem? Que era a última vez que você ia mamar? E coloquei borra de café nos peitos. Então, quando ele me pedia, eu mostrava o meu peito e falava, ó, mamãe não tem mamar, olha como tá. Aí ele ficava com nojo, não quer, não quer, não quer. E me esquecia, não pedia mais. Quando ele lembrava, olhava pra mim, lembrava, mamãe, mamar. Aí eu mostrava o peito sujo, então eu fiquei 2 dias com borra de café no peito. Ele me pedia, eu mostrava e ele dizia que não queria, ia brincar e esquecia. E ele dormiu 2 noites fora de casa, né? Dormiu lá com elas, então ele não mamou de noite porque ele tava dormindo. Porque realmente o mamar à noite eu já tinha começado a tirar. Então foi muito tranquilo. Ele durante a noite, aí eu comecei a tirar 1, 2 meses antes de tirar total. Então de noite ele demorou tipo 2 dias, chorou um pouquinho. Mas foi 2 noites de choro e depois já não mamou mais. Foi super tranquilo tirar o mamar dele de noite. E então ele ficou lá as 2 noites tranquilo.
E no terceiro dia eu já peguei ele de volta, ele já veio ficar comigo o dia todo, já dormia aqui em casa novamente e tudo mais, só que ele já não mais pedia, quando lembrava era muito raramente, e eu falava que não tinha e ele deixava. Então, gente, foi muito tranquilo, tipo, muito, muito, muito tranquilo. Me surpreendi bastante, porque o Afonso mamava muito, 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 e queria toda hora peito, era um aconchego muito grande, queria toda hora estar deitado comigo no peito. Então, eu me surpreendi bastante, mas bastante mesmo. Eu pensei que seria uma coisa muito difícil, mas foi tranquilo, foi 2 dias só. 2 dias que ele pediu, eu tava com o peito sujo, ele não queria. Depois do terceiro dia eu falava, lembra, filho, não tem. E já nem precisei colocar borra de café no peito, ele já simplesmente não pedia. Aí, depois passada aí uma semana, 2 semanas, ele olhava e falava, o mamar. Aí eu falava, filho, não tem mais, acabou. E deixei ele ver meu peito eu falava, agora só pode dar beijinho. Ele dava beijinho, eu guardava o peito e acabou. Só que até hoje eu evito, não deixo ele ficar me vendo mais sem roupa, porque ele pede. Ele fala, dá, e quer dar. Eu falo, só beijinho. Aí ele dá beijinho, abraça assim, fica assim no aconchego. Então eu evito, porque, né, tadinho, ele é muito pequenininho e eu sei que deve fazer falta. Se fez pra mim, que sou mãe, que foi muito sofrido pra mim. Tirar a amamentação, né, de fazer o desmame com ele, imagina pra ele. Eu acho que é uma fase difícil, porque o Afonso ficou 1 mês depois, após o desmame, totalmente agarrado a mim. Ele já era, mas intensificou de uma maneira que tudo era eu. Ninguém podia dar água, ninguém podia dar comida, ninguém podia fazer nada, que ele só queria eu. A mamãe. Aí eu tinha que pegar, aí eu tinha que dar, porque eu acho que ele sentiu essa falta. Com certeza ele sentiu, né? E outra coisa foi, o Afonso, ele não bebe nenhum outro tipo de leite. Ele não gosta. Eu já tentei dar leite de vaca, leite de amêndoas, leite de tudo que é jeito. E ele não quis. Tentei leite de farmácia, leite em pó, leite não bebe, não adianta. Leite com café, leite com Toddy, leite com açúcar, leite puro, leite quente, leite frio. Ele não bebe, ele não gosta. Ele começou a comer muito. Então, o que eu faço por ele não beber leite? Porque as pessoas falam que faz falta. Eu comecei a dar os derivados do leite para tirar aquela falta daqueles nutrientes que o leite pode dar, né? O cálcio e tudo mais. Então, eu dou iogurte natural, só o iogurte natural, sem sabor, sem nada, até um pouquinho amargo, mas ele ama. Então, é assim, tirei o iogurte, coloquei no caso, dou iogurte natural para ele, dou queijo, que ele gosta, coloco leite em pó em cima da banana ou em cima do mamão, que ele ama também. Então, essa falta ele não tá tendo do leite em si, porque eu coloco, né, derivados do leite para ele não sentir falta. E de líquido, o Afonso só bebe água e suco de laranja, que ele gosta bastante. Mas ele não é de beber mais nada. Às vezes ele pede ver alguém bebendo refrigerante, e se ele pede, eu dou ele. Ai, não quero. Aí não bebe nada, então é só água e suco de laranja. Mas, gente, o que esse menininho tá comendo, vou te contar. Parece um dragazinho, come o tempo todo, toda hora quer comer, pede papá. Inclusive, eu tô tentando até dar uma reduzida e estabelecer os horários bem certinhos, porque por ele come o tempo todo. Parece que a falta do mamar faz com que ele queira o tempo todo tá mastigando. Agora ele tá dando uma melhorada, que eu já tô, né, regulando um pouco melhor. Mas foi absurdo, tipo, ele comia de um jeito, ele triplicou a quantidade de comida que ele tá comendo agora. Só que, graças a Deus, ele não gosta muito de doce. Então, eu nem ofereço muito. Quando eu ofereço, ele às vezes come, às vezes não quer, fala que não. Mas ele come tudo que é saudável. Ele ama verdes, ama tudo, gente. Ele é uma criança que gosta de todas aquelas coisas que normalmente as crianças não gostam. Azeitonas pretas, ele ama. Então, assim, ele come muito bem. Então, não faz falta ele não perdeu peso, assim, tá magrinho, mas por causa do crescimento, ele cresceu, então naturalmente emagrece. Mas come super bem. Eu acho que a gente tem que estar muito preparada para essa fase da amamentação, porque é uma fase que dói um pouco na gente que é mãe, né? Cortar essa dependência deles pra gente é mais difícil do que pra eles. Então, se a gente não tiver uma convicção muito grande de que eu vou desmamar ele agora, qualquer chorinho que eles tiver, a gente volta a dar. Tipo, a gente tem que ter muita convicção, porque senão a gente cede. A gente dá e atrapalha todo o processo. Então, eu tinha muita convicção. Eu vou desmamar ele agora, não vou dar mais. E foi o que eu fiz. Passados 2 dias, ele já não mamou. Desde o dia que eu falei, é o último mamar, ele já não mamou mais. E é isso, gente. Essa foi a minha experiência. Não fiz nada de mirabolante, não fiz nada
só mesmo coloquei borra de café no peito e explicava pra ele, filhinho, já não tem mais. E graças a Deus ele entendeu e correu tudo bem. Sobre o desmame da noite, que eu já tinha tirado antes de fazer o do de dia, foi mais complicado, ele chorou mais, foi 2 noitezinhas ali mais tensas do que de dia. Porque de dia, como eu tive ajuda, como ele não estava comigo, e quando estava, eu estava com a borra de café, ele mesmo falava que não queria. Então, de noite não. De noite eu estava com ele dormia ali comigo, ele sentia, né, o meu cheiro, o cheiro do leite. Então, foi um pouco mais difícil até. Ele chorou bastante as 2 primeiras noites, mas a partir daí já não chorou mais, já dormiu bem, foi muito tranquilo. A primeira noite eu lembro que eu falei com ele, filho, mamar a mamãe não vai te dar, porque você não vai mais mamar à noite. Eu converso muito com ele. Então eu expliquei pra ele. Não sei se ele entendeu, gente, porque eu não sei se ele tinha essa consciência ainda de entender. Mas eu converso. Tudo que eu vou fazer com o Afonso eu falo pra ele. Ele entendendo ainda ou não, eu vou falar pra ele. Então tudo eu falo com ele, expliquei pra ele. E de noite ele chorou e falava o mamá. Eu falei, filho, a mamãe vai até na cozinha contigo, te dá papá, te dá o que você quiser se você tem fome, mas mamar não tem mais. Falei, não vai ter mais e não dei mais. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ter muito na nossa cabeça. Se você quer desmamar o seu filho, tenha convicção de que é isso que você quer fazer e seja firme. Mamar agora, eu vou começar tal dia e não dá mais. Entendeu? Vai ser duro pra eles da mesma forma que vai ser duro pra gente. Mas faz parte, gente, do crescimento, do desenvolvimento da criança e é necessário, né? Por mim, eu daria mamar pro Afonso até os 10 anos, mas eu sei que não faz bem pra ele, eu não faria, né? Uma criança que come tudo cheio de dente na boca, mamando, não tem lógica. Mas é necessário, né? Eu sempre fui muito firme, falei, não vai, não vai. E eu sou muito firme com as minhas escolhas, minhas decisões. Então, é igual em relação a dormir na cama. Eu falei, não vai dormir mais na cama, não vai dormir mais na cama. A não ser que aconteça alguma coisa, alguém venha cá pra casa, fique na cama dele. Aí eu não tenho problema nenhum de deixar ele dormir comigo, mas em regra geral, ele tá na cama dele. Então a gente tem que ser firme com aquilo que a gente decide fazer, né? Nossos filhos têm que ver essa firmeza em nós. É a mesma coisa que falar com eles, você não vai assistir televisão. Então, se você falou que ele não vai assistir televisão naquele dia, não deixa ele assistir televisão naquele dia. Porque a partir do momento que a gente começa a ceder às vontades deles, a gente deixa de ter verdade nas nossas palavras, né? Então, se você falou algo com seu filho, seja firme na sua escolha, na sua decisão e mantenha aquilo. E isso eu fiz na amamentação e isso eu faço em tudo, né? E eu acho que é muito necessário para que as crianças vejam em nós essa autoridade. Não é uma questão de autoritarismo, de mandar, de desmandar isso. É uma questão de autoridade. O nosso filho tem que nos ver com autoridade. Então, na amamentação foi a mesma coisa. Eu falei, filho, você não vai mamar mais à noite. E ele não mamou. Ele chorou, ficou horas chorando. E eu com ele no colo, acariciando, falando com ele, filhinho, mamar não tem mais à noite, mas a mamãe te dá outra coisa para comer. Fui na cozinha com ele. Teve um dia que ele até chupou uma laranja com muito nervoso. Eu acho que foi o primeiro ou o segundo dia, não sei. Eu sei que foi 2 dias só. Foi o primeiro ou o segundo dia. Ele chupou a laranja e depois dormiu, depois de chupar a laranja. Então, assim, eu dava outras opções, eu tava ali presente, eu não deixava ele simplesmente chorando aos berros, gritando sozinho. Não, eu tava ali, conversando com ele, explicando pra ele, até que ele se acalmava e voltava a dormir. Entendeu? Então você tem que ser firme, mas ao mesmo tempo entender que você tá lidando com um bebê, com uma criança, que a vida dele até então foi aquilo, né? Então, com mansidão, com carinho, com tranquilidade, não é fácil, porque você quer estar dormindo. Eu queria estar dormindo quando eu tava fazendo isso, mas a gente sabe que é necessário, é um bebezinho, né? Então eu conversava com ele, eu dava carinho, eu passava a mão no rostinho dele, ficava, filhinho, não pode. E ele chorava, e mamar, e eu continuava explicando, até que ele entendia ou dormia de cansado, não sei. Mas a partir do 3º dia, foi tranquilo, já não chorou, já não pediu e dormiu a noite toda. Então a gente tem que ter essa firmeza nas escolhas que a gente decidiu tomar. Espero que a minha experiência com o Afonso, com o desmame do Afonso, possa ajudar talvez alguma mamãe que tá passando pelo mesmo. E é isso, gente. Um grande beijo pra vocês.